Então, todo mundo localizado, página 140, último parágrafo. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da Tuba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a seguir. Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto, à zombaria. Com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Receosos da perseguição, alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com o sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho da redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Porque dormira ele, que tanto o amava, no momento em que seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia nas mais dolorosas expectativas? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido da hora extrema. Aqui eu vi uma análise sobre a situação do sono, que esses apóstolos que dormiram quando deveriam estar lá velando com o Cristo eram médiuns de ectoplasmia, e que Jesus teria se utilizado também da ectoplasmia deles, para os efeitos que ocorreram posteriormente. Pode ser que seja isso, né? Mas também é uma outra coisa. Pode ser que os indivíduos estivessem exaustos, né? Era só ver todo o procedimento deles durante o dia, né? O desconforto, né, em relação ao que comiam, né? Não tinham 3 refeições regulares, ou 2 que fosse, né? Outra coisa, onde dormiam, como é que a situação como um todo, né? Devia ser de extremo cansaço, né? Podiam estar extenuados. Nada comparado com Jesus, né? Numa condição superior mental para controle do corpo e coisas do gênero. Tem algum comentário aí, o Ricardo, Olina? Não. Não, eu só queria acrescentar, né, que na semana passada nós até fizemos um comentário rápido aqui, o porquê desse sono, e lembrando até que poderia ser, né, o fato deles terem dormido e Jesus ter
repreendido ali na questão de não conseguem ficar acordado, no sentido de mostrar que o que viria depois para cima deles seria uma coisa muito forte que demandaria uma vigilância constante e bem rígida, né? Porque eles assumiriam o posto ali de mensageiros e de sustentadores aí da nova, né, da nova igreja, do cristianismo. Coloquei o Mas livro no telefone de vocês. Faz sentido também. né, mas achei a sua colocação ótima também, Humberto, porque é uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Por quê? Né? Por que será? Pode ser, né? Porque também é tudo um achismo, né? O cara que analisa isso também está dando a opinião. Pode ser as pessoas estarem extenuadas, né, pelo dia. Pode ser que eram médiuns mesmo de ectoplasmia e, ao dormirem pesadamente, cederam ao ectoplasma para aquilo que Jesus precisava trabalhar. Enfim, e pode ser essa outra colocação que você fez também, que faz todo sentido, né? Tudo o que abunda não prejudica. Essa é a realidade. E às vezes pode ser até metafórico, né? No sentido Pode. de que os apóstolos dormiam nessa hora principal, no sentido de que eles ainda não estavam despertos, que eles ainda não tinham percebido. Pode ser ainda. Interpretação é algo quase complexa, né? É verdade. Você veja, tem 4 versões, né? O Ayrton já deu a 4ª versão. Outra coisa também é o seguinte, né? A quinta aqui, ó. A tradução, né? Tradução. Será que aconteceu mesmo? Porque todo o processo foi oral, né? Até o ano 70. Então, veja, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, tem tudo isso. Tem mais uma versão aí. Diga, Mariana. Acho que tem que vir para cá um pouco. Você pode doar a ectoplasma acordada também ou só faz Não dá para ouvir. Ela está perguntando se pode doar ectoplasma acordado também ou só dormindo. Não, você, quando dá passe, não doa ectoplasma. Você está dando passe, está dando ectoplasma. Então, ectoplasma é uma palavra bonita para que Charles Richer... Ela ainda não dá passe. Entendi. Que Charles Richer colocou para o fluido vital, o princípio vital. Quando você dá passe, você está fazendo uma doação literal de fluido vital, aliado aos amigos espirituais, né, que fazem a doação da parte deles, e está havendo uma transferência ectoplásmica, ou de princípio vital, ou de fluido vital. Eu sempre costumo usar exemplos simples, e um deles que eu repito muito é a própria mamãe com a criancinha, quando a criança está, por exemplo, com um problema de cólica e a mamãe passa a mão na barriguinha e a criança se acalma, etc. Isso é muito comum, nós vemos isso. Ela, às vezes, não tem a menor noção em relação ao que esteja fazendo, mas pelo amor que tem por aquela criaturinha, ela está fazendo uma transferência ectoplásmica ou de princípio vital que está atuando na região e também está fazendo um reflexo no cérebro, evidentemente neutralizando o incômodo que a criança sente, né? Outro exemplo é o beijinho que sara. Vem aqui que mamãe dá um beijinho que sara. As pessoas dizem, claro, houve uma indução mental. Sim, é uma verdade, houve uma indução mental, sim. Também, porque naquele instante, aquele coração amoroso em relação ao filho ou à filha faz uma transferência de fluido vital ou de ectoplasma, né, para quem gostar mais da terminologia, e, obviamente, atua no cérebro da criança, registrando, dando um bloqueio em relação ao registro da dor. Óbvio, também tem a indução, né? Mas o que a gente faz através da palavra? Né? Também não faz transmissão através da palavra sobre a questão do ectoplasma. Também vai junto com a palavra, né? Ele também vai junto com aquilo que a gente está pronunciando, a nossa voz, etc. Aliás, eu vi uma palestra do Divaldo, que ele estava sendo fotografado de perfil, né, quando ele estava no púlpito,
E numa das fotos você vê o ectoplasma saindo da boca dele, em estado que era muito sutil, mas a câmera pegou em 2, 3 fotos o ectoplasma. O Chico, quando psicografava, muita gente viu isso lá no Grupo Espírita da Prece, no centro dele, ele psicografava e você via em estado visível o ectoplasma sair do nariz e parecia como 2 fios que estavam arrebentados, né? Ficavam chacoalhando assim. Saía ectoplasma, que os espíritos usavam para atender as pessoas que estavam ali. Ou seja, isso também acontece conosco. Com médiuns de ectoplasmia é mais intenso. Em nós tem a intensidade adequada àquilo que é a nossa proposta de trabalho, né? Por isso que dar passe, por exemplo, tem um livro muito interessante de um médico que fala sobre isso, acho que é oportuno para todos nós. Ele fala sobre a questão do acúmulo do ectoplasma no corpo físico. Em determinadas enfermidades, ele, médico espírita, descobriu que o acúmulo de ectoplasma em determinados órgãos produz a enfermidade do órgão. E um procedimento muito bom para as pessoas terem equilíbrio, e aí a Marisa, não é? O KSSF sempre oferece a possibilidade de fazermos o curso de passe, é dar passe. É a mesma coisa que doação de sangue. Não é? O indivíduo que doa sangue com regularidade, principalmente para os homens, né? Já isso já é científico há mais de 2 ou 3 décadas, há uma redução de quantidade de ferro no sangue, o que acontece normalmente no sexo feminino pela questão menstrual. Quando isto ocorre, a questão de pessoas que são levadas ao infarto do miocárdio, comparado entre as mulheres, comparado entre não doadores e doadores de sangue, a incidência de infarto do miocárdio é muito menor nas mulheres, pela razão que a gente já colocou, e muito menor para os homens que fazem doação regular de sangue, onde a parcela que não o faz, pela incidência de ferro no sangue, tem maior incidência de infartos do miocárdio. Veja, então, que a gente vai encontrando na questão do corpo físico as relações daquilo que a gente está falando da ectoplasmia, né? Ou seja, do fluido vital no próprio corpo, e a sua doação no passe faz um equilíbrio na criatura, como se fosse, né, por analogia, a questão da doação do sangue por aqueles que são doadores rotineiros, né? Desculpe a gente ter se estendido um pouco mais, mas que aproveitei a oportunidade aqui para a gente tocar nesse ponto, né? Outra coisa, Humberto, a Carol também vai querer falar, mas eu queria logo aproveitar esse gancho seu aí, que 2 coisas. Uma, o Ronaldo queria saber se o ectoplasma, com a luz acesa, o ectoplasma queima. Eu não vejo... Não, para visualização. Mas antes que ele responda, deixa eu completar a minha. Era 2 coisas. Essa coisa de beijar e sarar, acariciar, né? Sarar. Isso, quando você se torna avó, isso reforça muito. Viu? Avisando aqui as meninas. Podem trazer crianças ao mundo à vontade, porque as avós agradecem. Nessa parte quebra bastante o galho, né? E outra coisa é a doação do ectoplasma visível, né? À luz do dia, ou com luz acesa. Eu acho que não tem nada a ver. Por quê? Porque eu já vi Divaldo atuar numa reunião pequena em Miami, e ele fazer isso com um doente, foi até seu Benjamin na época, né? Presidente da Federação Espírita e fundador da Federação. E seu Benjamin desencarnando na poltrona, literalmente, que tinha médicos na plateia que ficaram preocupados na hora, né, como fazer para socorrer, porque ele estava mesmo nas últimas já, muito doente, mas foi levado assim mesmo para a reunião, assistiu a reunião toda lá numa poltrona, assim, no palco caído, palco não, porque foi dentro do centro espírita,
E ele, na hora que Divaldo acabou a reunião com os dirigentes de centro, deram a ele o microfone. Eu achei aquilo terrível para ele, a seu Benjamin. Ele chega assim, caidinho assim, aí pediram, não foi Beth? Beth estava também. Aí pediram para ele que ele queria falar alguma coisa para Divaldo. Aí, antes que ele fosse falar, aí Divaldo pediu um passe, que apagasse, assim, baixasse a luz, mas quase que não baixou, porque ficou todo mundo, tinha aquele negócio, o timer naquela época, não tinha, então ficou com a luz acesa, e Divaldo fazendo a prece, dando o passe, todos nós lá concentrados. Quando acabou, seu Benjamin sentou, pegou o microfone e falou firme. Aí todo mundo quase desmaia, né? Então, ali foi uma cura, literalmente uma cura, né? Através da doação de ectoplasma, que levantou, pode dizer, levantou o defunto. Foi uma coisa linda de se ver, né? E dali em diante, que ele já estava realmente para desencarnar, os médicos já tinham avisado que ele podia desencarnar a qualquer momento, por isso levaram ele. Ele ainda ficou 2 anos inteiro e praticando, e indo para os eventos e fazendo tudo, e depois um dia deitou e morreu e acabou sem nenhum problema, entendeu? Então, aí você vê uma coisa assim dessa, linda acontecer, sem precisar nada ficar visível para todos, não precisar muitos aparatos, né? Agora, só tomar cuidado com uma coisa. Não foi o passe do Divaldo que levantou esse homem por 2 anos. Tem todo um histórico dele que justifica que ele vivesse 2 anos. Senão ia aumentar a fila para Divaldo. Não. É o tempo que você vai viver. Depois disso, vai depender da reprogramação, porque a gente vive com GPS. O GPS reencarnatório vive na nossa mão, né? A gente vive com GPS o tempo todo. Vai fazendo uma escolha. Reroute, quer dizer, é previsto pelo planejamento um certo comportamento nosso nessa caminhada. Mas a gente vai escolhendo, uma hora a gente quer subir, outra hora a gente quer descer, e eles dizem, olha, não é hora de descer, é hora de subir, mas a gente quer descer e desce, e aí reroute, e a coisa vai acomodando dentro do planejamento reencarnatório, e aí a gente vai. Né? Então, é aquele negócio, se vale a pena o cara ficar mais um pouquinho, fica, se não... Eu acharia 2 anos muito pouco, eu ia voltar reclamando. Poxa, se já me deixaram 2, por que não deixa logo os 10? Né? Que nada, eu voltava com a petição. Agora a Carol quer falar também alguma coisa aqui. Agora fale aqui pertinho por causa do microfone. Dá para ouvir? Eu não sei se dá para ouvir, está funcionando? Está ouvindo? Tá. Ok. Eu só queria perguntar sobre o que você falou, sobre o passe, sobre as pessoas que são... pacientes de médicos espíritas que tinham uma grande quantidade de ectoplasma que não foi utilizado e que pode ser utilizado para poder elas melhorarem. Só que são daqueles pacientes que têm uma grande quantidade de ectoplasma e não são espíritas, são de outras religiões, de outras profecias, que não vão fazer o passe, porque eles não dão passe, porque não são da religião deles. Pode ser judeu, ateu, o que for, talvez até sem religião. O que acontece com essas pessoas? Porque elas precisam de consolo e ajuda também, não só nós. Então, na realidade, a doação de uma criatura não está relacionada a ela ter religião, ela ser de outra religião, ou, inclusive, não ter nenhuma. Né? A questão da doação não está vinculada ao fato do indivíduo ter religião, e sim do indivíduo ter consciência, o que é uma coisa bastante diferente, né? Porque tem muita gente que tem religião e não tem consciência nenhuma em relação ao seu semelhante. Então, nestes eventos que este médico que é espírita fez o seu estudo, percebeu que algumas pessoas tinham problemas em determinados órgãos por acúmulo de ectoplasma naquele local. Ou seja, no mínimo faltando em algum lugar e acumulando em outro. E a questão de doação, né? Então só os espíritas estariam salvos, a rigor, né? O que não é verdade. O que acontece é que doação, interesse pelo semelhante, interesse pela coletividade, etc., não tem relação com religião, tem relação, como dissemos, com conscientização.
Eu posso ser um indivíduo ateu e ser uma criatura boa para com o meu semelhante, para com a minha comunidade, para com o meu país. Posso ser um indivíduo ateu e ser um patriota, né? Ou seja, ter interesse pelos destinos da minha pátria. Então, veja, o Senhor nos atende sem exigir provas de religião ou condição social e coisa do gênero, e sim uma condição consciencial. Que as criaturas, à medida que vão evoluindo, vão ampliando o seu grau consciencial e vão verificando que, independente de religião, o importante é efetivamente fazer aquilo recomendado por Emmanuel. Aliás, Emmanuel, nessa frase, ele é brilhante. Antes que você tenha toda a fé do mundo, seja bom primeiro. E a bondade não está restrita em simplesmente levantar pessoas que estejam caídas. A bondade se reflete em todos os campos da atividade, inclusive profissional das pessoas, estejam elas dentro do lar ou fora dela, né? fora dele. Uma criatura que realize um bom trabalho, né? Seja o trabalho que for, mas que coloque à sua disposição, a sua boa vontade, o seu amor no que faz, seja dentro do lar ou fora dele, ela está efetivamente fazendo uma reciclagem deste ectoplasma naquilo que ela está fazendo. Então, se eu vou fazer a limpeza da minha casa e faço aquilo com carinho, com amor em relação ao que estou fazendo, eu estou fazendo um trabalho no bem. Se eu tenho uma boa conversa, como nós temos aqui todas as manhãs de domingo, nós estamos num trabalho do bem. Se nós vamos para o nosso campo profissional, para aqueles que trabalham fora do lar, né? E nós preparamos um documento, nós fazemos uma atividade e fazemos aquilo com dedicação, com carinho, com boa vontade, nós estamos num trabalho no bem. Ou seja, o bem é o mais importante, o resto pode vir depois, né? Porque esse é o fato. Veja se Jesus ficou preocupado em ter sido judeu, se ele ficou preocupado com isso, com aquilo. O que ele fazia? O bem, né? Ele ensinava o que é um bem e praticava o que é o bem. Diga. Ayrton. E na mesma toada aí que o Humberto falou, a Sueli Caldas-Schubert, que tem um livro chamado Campos Energéticos da Casa Espírita, né? Em que ela nos relata que a espiritualidade precisa, muitas vezes, para determinados trabalhos, da energia material, né, produzida por cada um de nós, né, que os espíritos tecnicamente não podem produzir, porque não estão encarnados, então existem determinados, talvez, não genericamente, não generalizando, talvez um Cristo possa produzir, mas ela não entra dentro dessa discussão. Mas ela coloca que, via de regra, os espíritos comuns não podem produzir energia material, por isso até que a doutrina espírita prega o passe misto, né, que é a mistura do passe nosso, de doação energética do médium, não, do intermediário, não vamos ao médio, do intermediário com o da espiritualidade, mas muitas vezes precisa-se, em determinados momentos de trabalho, essas energias que são produzidas nas diversas reuniões que são feitas dentro da casa espírita, elas são armazenadas em equipamentos que podem ser utilizados posteriormente. Assim nos fala a Sueli Caldas-Schubert. Isso não é uma... Ela para por aí, agora eu vou dar a minha continuidade, né? Isso não é uma prerrogativa do Centro Espírita KSSF de Deerfield. Não. Isso é uma prerrogativa de ser humano, né? Produzir energia material encarnado. Então, provavelmente, a lógica nos mostra que isso vai acontecer na Igreja Católica, isso vai acontecer na Igreja Evangélica, vai acontecer no terreiro de Umbanda, vai acontecer na mesquita, onde for necessário um trabalho do bem, de cura, isso vai estar operando. Talvez eles não tenham a consciência que nós temos, graças a um ser chamado Allan Kardec, que veio expor para nós toda essa maravilha de maneira muito educacional.
mas intimamente todas as religiões que, até onde eu pude estudar, fazem egrégoras, né? E concentrações e meditações em prol de um doente, e com certeza a espiritualidade está usando disso, porque a espiritualidade não é exclusividade do espiritismo. Claro. Bem observado. Ailton, na realidade, André Luiz descreve um momento, e agora, se alguém lembrar o nome dessa obra, por favor, porque não me vem na memória o nome da obra, que ele vai a uma igreja, ele vai em duas situações diferentes, né? Mas vamos falar do que interessa. Ele vai numa igreja, quando o padre consagrava a hóstia estava iluminada. Eu tive uma experiência pessoal, que eu fui num casamento de pessoas católicas, e em determinado momento do evento lá, o padre pediu para que padrinhos, né, a turma lá de cima, estendesse a mão em direção aos noivos para a oração. Interessante foi que, naquele instante, eu fiz uma prece pedindo para que, se fosse possível, me mostrassem o que estava acontecendo. Bom, essas pessoas que tinham as mãos estendidas, algumas delas estavam você não via absolutamente nenhum tipo de doação. Eles deviam estar muito mais preocupados com a festa na sequência do que efetivamente com o que estava acontecendo ali. Mas de muitas delas, né, desses padrinhos e madrinhas, você via as emanações fluídicas serem enviadas, né, das mãos estendidas para os noivos. Ou seja, você está fazendo uma doação ectoplásmica ali, está havendo um evento, né, de bem, de amor ao semelhante que está acontecendo ali. Ou seja, gostei da observação do Ailton, porque você não tem uma religião. Aliás, até mesmo quando você se utiliza, né, em determinadas práticas que são feitas para o prejuízo das pessoas, você também se utiliza desse mesmo veículo, desse mesmo material para prejudicar. Ele é neutro, você faz o que bem entender em relação a ele. É a questão dos elementais que André Luiz trata no livro Libertação. Eles são neutros, é uma força da natureza que você, né, manipula de acordo com os seus interesses, né? Espíritos com maior capacidade de inteligência e não de bondade podem manipular para o mal, para o prejuízo, claro, se comprometendo. Mas o Ronaldo tinha feito uma pergunta sobre a questão do ectoplasma ser queimado pela luz branca. É uma realidade. Ele não é comum você ter emanações ectoplásmicas debaixo de luz branca. Se nós não tivéssemos o Sol, nós teríamos a gênero em tudo quanto é canto do planeta, né? O nosso planeta seria... Nós teríamos uma verdadeira clínica psiquiátrica no planeta, porque você teria a gênero para tudo quanto é lado, que a luz do Sol queima as emanações ectoplásmicas nossas, que são despendidas diariamente por todas as pessoas existentes nesse planeta. Veja como as coisas se encaixam. A luz branca, o grande cuidado da luz branca, já houveram eventos dentro de trabalhos de materialização onde algum descuidado fez uma fresta numa cortina e a luz de fora invadiu e, atingindo o espírito materializado, acabou tendo reflexo no corpo do médium, produzindo queimadura em determinado ponto do corpo do médium. Então, essa relação, por exemplo, quando a gente vai tomar passe no KSSF, né, você vê, a sala ela está mais acerenada, ou seja, diminuída na questão da luminosidade, não é? Mas isso não quer dizer também que, se você está no meio da rua e alguém precisar tomar um passe, você tiver condição para fazer isso, desde que tenha toda uma estrutura para isso, que a pessoa não seja atendida através da prece, que não receba essa transmissão fluídica, etc. Nós falamos aqui da questão do ectoplasma em matéria...
E no hospital, nas ruas, nos A lugares. sala de espera no Não, e aí acho hospital. que tem uma coisa que a gente É, tem que tem uma coisa, ampliar essa visão de paz. O que é paz? A gente se organiza aqui de uma forma para poder dar o passo. Não está dando para ouvir. Essa doação. Senta aqui, ó. Não, eu estou bem aqui. Aqui assim. Então, mas mostra a sua cara. Opa, mostra a sua cara. Estou aqui. Mas antes, só um minutinho, só para fazer a conclusão. Nós estamos tratando aqui do ectoplasma em estado visível, ok? Não é o estado, é o estado visível. Estado invisível. Ah, certo. É Então, visível. porque o visível, Então, sim, o invisível, não. Mas eu queria... Porque eu nunca entendia isso, porque a pessoa não explicava isso, que era visível e invisível. E aí eu ficava pensando, meu Deus, e os hospitais, então, como o Espírito faz? Nas ruas? Em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, a gente usa essa luz verde, mas isso foi lá na mansão, aconselhamento de Joana, já que eram tratamentos voltados para a cura. Então, como o passe, né, as pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, era muito pouco estudo, aquela coisa toda, então o aconselhamento foi esse, de ser uma luz mais esverdeada. Né? Entendeu, Mariana? Até porque, em que pese a doutrina... A Sandrinha quer continuar aqui falando. Ela gostou. Bora. Não, aqui, ó. Quando a gente fala do passe, né, que ela falou, então você precisa dar o passe para poder você, de uma certa forma, manipular melhor e tirar essa concentração de ectoplasma. E se isso é um benefício só dos espíritas. A Marisa acabou de falar, o beijo que você dá no seu filho é um passe. Quando você faz uma prece para que seu filho fique bem, é um passe. Quando você abraça, quando você emana, então assim, a gente precisa ampliar esse conceito de passe. Como que a gente organiza isso? No centro espírita, você organiza de uma forma. Mas isso não quer dizer que só essa é a única forma. Além de outras religiões, e aquele que é o ateu, respondendo a sua questão do ateu... É como o Humberto disse, tanto faz ser ateu... Mas isso não importa. Depende de religião. Exatamente isso. Então, assim, o abraço, o beijo, a intenção, a oração, são todos elementos que sim, você está se organizando como um pai. Fora quando os espíritos tiram algum recurso que algum médium que não tem essa consciência está no ambiente, ele retira do médium esse recurso, né? Mas só uma observação que é um passe material, né? Não necessariamente um passe direto espiritual ou um passe misto, como a gente faz na doutrina espírita, né? É porque o passe espiritual, nós chamamos os espíritos para isso. É organizado desta maneira. Entendeu? Inclusive até para que o conjunto de médiuns possam formar essa força, porque não vai adiantar. Por isso que a gente não faz. Um médium vai dar passe em todo mundo e ir embora para casa. E o interessante é por isso que tem nós insistimos nisso. Conhece-te a ti mesmo. Não é do espiritismo esse conceito, não é de uma determinada religião. Então, os outros não serão beneficiados? Todos serão. Só que eu, me conhecendo melhor, eu quero saber como que funciona. Não importa que religião eu seja. Nós todos somos beneficiados pelo nosso Criador. Né? Então, se eu estou numa religião que não estuda, eu vou tentar, dentro de mas como é que será que funcionaria isso? E vou atrás, tem livros, pesquisas que podem nos aclarar. Não necessariamente no centro espírita. Portanto, todos são beneficiados. Porém, Ronaldo, eu só queria falar sobre isso, porque quando você tem esse conhecimento, igual quando nós estudamos dentro da casa espírita, você potencializa esse passo. E eu, na minha opinião, na minha ignorância, eu acho que você facilita muito o trabalho do plano espiritual. Olha, ele tem um conhecimento, ele tem a intenção, ele quer ajudar. Então, você ajuda, fica mais fácil para a própria espiritualidade. Agora, Humberto, sobre o que você falou a respeito da hóstia, isso aí foi do programa do Pinga Fogo. É isso que você está falando? Eles são. Boa, foi, exatamente. 72.
ele toca nesse assunto. Outra coisa também por favor, independente da Maria religião, Helena estava esperando há muito tempo aí para falar, vocês estão debatendo aí, e acho que a Helena quer falar aí. Coloca a ordem, Ricardo, é isso aí. Não, é só complementando mesmo o que até já tem sido falado aí. Acho que o fato de ficar parecendo que só no centro espírita é que acontece esse processo aí da ectoplasmia e do passe, através do passe, essa coisa toda, essa manifestação, porque é aí onde a gente recebe essa explicação toda, onde tem esse estudo, como já foi falado. Na Igreja Católica vai acontecer? Claro, acontece nas outras casas religiosas. Você tá lá. O pastor, exatamente, o pastor lá acontece junto com os seus fiéis, onde for, na sinagoga, na rua, sei lá, é que ali não está acontecendo essa explicação, mas está acontecendo o processo, né? Igual. Bom, igual entre aspas, como o Ronaldo acabou de colocar, quando você tem consciência, você tem um estudo, você dá nome ao processo, tem uma consciência maior, eu não sei se isso torna a coisa mais ou menos efetiva, mas é o que dá a impressão que sim, por você ter a consciência do que está acontecendo. Então, acho que isso... Bom, eu não vou dizer que vai fazer efetivar, porque não sei se é verdade. Né? Então, e é o que o Humberto muito bem colocou, que é o desprendimento, é o desejo, a vontade no bem. Isso é o que vai imperar, sem a menor dúvida, né? É o que vai fazer mais efetivo mesmo, mais do que a consciência e o conhecimento e os nomes dados à energia, ao magnetismo, a todo esse processo. Então, era só isso que eu queria colocar mesmo, é só o fato da gente ter esse estudo, enquanto que outros talvez ainda não tenham. Humberto, você foi muito feliz a hora que você falou da sagração Mariana, da hóstia. Aí. Porque eu queria só deixar ele acabar de falar o que ele estava tentando falar, porque ele estava indo num ponto, estava ajudando a eu conectar os pedaços que vocês estão falando. Então, vocês podem deixar ele acabar de falar, por favor, porque aí eu posso conectar. É porque esse tópico é muito difícil para mim. Então, eu estou tentando conectar e os pontos que vocês estão falando está fazendo conectar, mas tem que deixar a conversa aí no fluir. Mas aí só na aula. Ele estava indo botando, conectando o meu ponto, só que ele não acabou de falar. Mas tem que ser na aula isso. Isso aqui é só uma parte de um debate de um assunto vasto, né? Não, eu me perdi um pouco no raciocínio, mas sobre a potencialização, quando você tem um conhecimento, é uma coisa interessante, porque não é só no espiritismo. Você vê que os evangélicos, os pastores, eles dão um passe, só que eles não falam passe. Eu não sei nem qual o nome que eles usam. É surra de Bíblia. Surra de Bênção. Bíblia. Bênção. Benção. Quando você faz batismo, é isso que eles falam. Não, mas aí é um outro ritual. O batismo, você está falando, é o renascimento, né? É a bênção, Aí tu né? sabe que ele já foi pastor. Aí tu foi pastor. Outra encarnação. Mas, Humberto, eu queria lembrar muito rápido aqui, cá. quando eu falei sobre esse negócio da ectoplasmia, sobre aquela cirurgia espiritual que foi feita na casa de Chico, com o Divaldo, na presença de Sheila, onde o Chico fecha todas as portas, todas as janelas, ele pede, olha, vamos fechar tudo, porque Sheila vem. E quando Sheila aparece... Ali foi uma sessão de ectoplasmia, né? E ela o Chico doava. E o Chico era um grande médium de ectoplasmia. Aquele caso da Sheila, e tem vários outros trabalhos feitos em Uberaba de ectoplasmia, que tem fotos as mais diversas na internet, você acha, onde ele era o médium. Até quando ocorre a última vez que o Emmanuel se materializa e diz que a missão do médium, do Chico, era o livro, e que o dispêndio energético para essas atividades era muito grande,
e que deveria ele ser poupado para o livro. Bom, por tudo que foi falado, me veio uma frase de Emmanuel, só reforçando o ponto do que o Ronaldo falou. Emmanuel diz: a caridade exige discernimento. Acho que isso é o ponto central para qualquer atividade, seja espírita, seja o que for. A Antônia só quer falar uma coisa, diga. Eu me lembro quando... Mais alto, mesmo que ela está perto, ela está muito baixo. Tem que gritar aqui, viu? Eu me lembro bem quando criança, que tinha um padre de nome Donizete, não sei se alguém já ouviu falar, que ele fazia uma bênção às 6 da tarde, e eu me lembro minha mãe, todo mundo corria e colocava um copo de água para ele fazer a bênção às 6 da tarde. Então, que isso a fluidificação, né? A fluidificação da água. Exato. Inclusive. Então, respondendo a Carol, da Mariana, a Mariana a respeito das religiões, que isso realmente acontece, né? É por isso que a caridade exige discernimento, porque senão você fica sem essa capacidade que o padre tinha de fazer. Que não era só... Né? Através da hóstia na época, né? Ele mesmo já sabia. Ele abençoava a água, né? Em geral. E as famílias, né? Naquele horário, corriam para colocar água para curar as doenças que tinham. Por isso, na Bahia tem tanto padre médium e eles... Não, e como lá é mais liberado, então eles manifestam durante a missa, durante quando vão dar a hóstia, ali eles já falam alguma coisa, já fazem alguma coisa falada para cada pessoa que vai buscar a hóstia. Você vê que em 71, quando o Chico fez essa descrição das hóstias, que eram em formato de pétalas iluminadas que as pessoas recebiam, era uma coisa que a gente tinha que perceber e que ver. Ele viu aquilo, mas aquilo ali é uma tremenda lição, porque não está só no espiritismo, porque Deus está em todas as partes, todas as religiões, e todas elas são assistidas também, né? A intenção com que você faz qualquer coisa na sua vida. Exatamente. Por isso que um aperto de mão, um abraço, um olhar, qualquer coisa pode ter um significado curativo na alma daquela pessoa, porque no corpo é muito fácil, na alma, né? Pode ter uma coisa bastante profunda pela sua intenção de fazer, né? Quem não se sente bem com um abraço, né, Marisa? Você recebe um abraço de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, você recebe a pessoa que você tem saudade, que você vê, é uma coisa maravilhosa. Diga isso. O Humberto tocou num ponto que eu acho fundamental, quando ele falou da sagração da hóstia, que para quem conhece a ritualística e respeita essa ritualística, é uma coisa espetacular. O momento... E aí é que está, o porquê que a hóstia iluminava, né? Porque realmente aquele padre acreditava e tinha a fé de que aquela ritualística, quem conhece a ritualística católica, embora eu tenha nascido em berço espírita, eu estudei em colégio de padre, né? Então, por isso que eu sou meio assim. Mas aquela evocação, quando o padre levanta aquela hóstia maior e evoca o Espírito de Deus para habitar perante a comunidade, e aí aquele pão é dividido, simbolizando um pedaço do Cristo para cada um de nós, né? É um símbolo. E para quando você acredita nisso, é uma coisa espetacular, por isso que a hóstia vai iluminar. Agora, vai ter padre que vai fazer aquilo maquinalmente, que a hóstia não vai iluminar. Como vai ter e isso não é culpa do padre, porque vai ter o espírita que vai ao centro fazer o passe maquinalmente, sem doação nenhuma, que a espiritualidade tem que blindar ele, como nos conta André Luiz. Então, assim, deixa eu tirar esse cara aqui, porque ele está atrapalhando o passe, mas deixa ele fazer aí para ver se ele aprendeu. E, ou seja, Humberto, então, tocou num ponto que foi o que Jesus nos disse, aí é que mais vale o que sai da boca do homem do que o que entra. E o que é o símbolo disso? Todas essas firulas podem ser só firulas, ou pode ser algo muito sério, porque o que vale é o que sai da boca do homem, né? O que vale é o que sai. Então, qualquer trabalho, aí o Beto citou o Emmanuel de maneira brilhante, né?
qualquer caridade que seja feita com coração de verdade vale muito. E você pode abrir 200 creches para crianças e não vale nada. Vale menos do que um pedaço de pão que o outro dividiu, porque vai depender do amor que você tem. Aliás, essa frase não é minha, essa frase é de Santo Agostinho, né? Então, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, na sua epístola aos Coríntios, em que ele diz que se eu não tiver amor, eu seria um símbolo que retine, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu seria só uma batida de metal, sem amor, né? E muitos artifícios, Ayrton, que nós usamos no Centro Espírita, por exemplo, para favorecer o trabalho, muitas coisas é por causa das nossas limitações. Então, a luz tem que estar baixa, sim, porque senão a gente não se concentra bem, né? As pessoas se dispersam mais. Então, na hora do passe, é necessário abafar um pouquinho o ambiente, serenizar o ambiente exteriormente, para que as pessoas possam serenizar-se exteriormente. Senão, fica todo mundo, um olhando para o outro, agitado, e olha, aquela moça levantou o braço assim, a outra baixou. Então, às vezes, para nosso conforto mesmo e melhorar a receptividade e a doação pelo passista, todos os dois, o paciente e o passista, precisam ainda desses artifícios para se manterem no trabalho, favoravelmente, né? Então, não é fácil a gente agir como espírito estando encarnado, é muito difícil, como a matéria nos sufoca, né? Então, a gente não consegue, naquela hora, liberar o espírito. Sempre vai ter a matéria interferindo. É uma lembrança que vem, uma zoada que se faz. A gente acorda do sonho, como se levantasse do sonho. A gente bota o espírito para fora, sai você, vai entrar eu aqui. Não somos nós, sou eu, né? A gente deixa de ter uma multidão com a gente, ou seja, a nossa multidão de encarnações ali se tratando, e coloca só essa agora. Então, isso fica limitado. Por isso que, às vezes, a gente precisa ficar, né, tomar litros de água fluidificada, banho, se for possível, estudar bastante, porque não é fácil interiorizar essas questões que nos são assim vitais, né? Para que a gente realmente tenha um dia melhor do que o outro. Não é só a dieta física, esse cuidado espiritual tem que ter, né? A reeducação. É uma reeducação, não tem jeito, né? Então, é muito fácil a gente fazer determinados movimentos na vida, mas esse movimento espiritual ainda é a nossa... É a porta estreita. É a porta estreita. A nossa meta, né? É a nossa meta, mas ainda é a nossa maior tão distante, tão porque distante, a matéria nos ilude. A gente acorda de manhã, ai, meu Deus, é tudo, é a televisão, é a rua, é o rádio, é tudo, né? As pessoas, as roupas, tudo deixa a gente iludido. Então, quando a gente cai, por isso que eu acho assim, a casa espírita, as igrejas, seja lá, os templos de pedra, são ainda os lugares onde a gente entra e tem assim um contato, né? Quando quer também. E quando quer, porque também é um esforço grande. Vamos? Vamos em frente? Então, algum tempo passou, e passou um tempão, algum tempo passou, sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Procedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem nossos passos, que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença.
Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. E agora a gente vai para o bom ladrão. Capítulo 28, começa São Bento de Campos dessa maneira. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria Levi, com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. A um canto como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Mas, mestre, redarguiu Levi em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado o grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. A vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu. Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuíra no mundo lealdade perfeita como essa? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu desapontado, no seu cepticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Rafael. Diga. Rafael, quer falar? Quero, só para colocar, né, voltando um pouco no fim do capítulo anterior, Jesus, então, no final, vem dar a explicação do sono, né? Então, achei muito legal, porque ele mesmo vem diante da preocupação de João de ter dormido ali naquela hora em que ele disse não querer ter dormido, mas não ter conseguido segurar as pontas, dizendo então que o sono foi para mostrar que muitas vezes, né, os nossos irmãos de caminhada vão dormir nas horas, né, cruciais, e que a nossa caminhada é solitária, ou seja, que aquele momento era só mesmo de Jesus. Então, daí eu concluí, né, não sei se corretamente,
que Jesus, então, provavelmente interferiu naquele sono para servir de lição para os apóstolos, né? E a grande lição para nós é essa, né? Que é onde muitas vezes, vendo a preocupação de João, onde muitas vezes nós não conseguimos entender por que acontecem determinadas coisas contra a nossa vontade, mas elas acontecem, e que lá na frente a gente vai ver que tinha uma lição e um porquê daquilo acontecer. Eu achei sensacional o desfecho aí do Humberto no fechamento ali da questão do capítulo da oração. Existe o valor, né, do conjunto e existe o valor do testemunho individual. Então, nós andamos em grupos, mas cada um tem a sua responsabilidade a fazer cumprir. Então, é isso. Exato. É solitário por isso, porque não é coletivo. Né? O pau que dá em Chico não vai dar em Francisco. É aquele, né? Cada um vai pegar o seu...